Bem-vindo, tudo bem, Tarso? Tudo bem, Dri? Tudo bem, Rovai? Prazer em conversar com vocês aqui. Grande prazer. Tarso, você fazia uma análise muito interessante de como foi a eleição do Rio Grande do Sul aqui comigo no WhatsApp, onde a gente conversou rapidamente, falando das regiões do estado, onde o Lula teve voto, onde o Bolsonaro teve, em Porto Alegre. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa análise aqui para a nossa comunidade. Olha, o Partido dos Trabalhadores, né, com a frente política que foi formada aqui, que foi, acho que talvez no país, a principal frente de esquerda, né, nitidamente a esquerda que foi montada, ele recuperou o seu prestígio político e a sua densidade eleitoral, né? O partido volta a ter uma bancada majoritária na Assembleia Legislativa, o maior partido, com repercussão na Assembleia. Elegemos mais 3 deputados, mais 2 deputados federais, e isso vai ter um efeito político importante para o futuro. Para que se tenha uma ideia... Senado, teve uma excelente votação para o Senado e também ficou... Uma brilhante votação para o Senado. Foi uma recuperação eleitoral extraordinária. Veja, por exemplo, que o PT, no segundo turno, em 2018, ele teve 36% dos votos, Fernando Haddad. E o Bolsonaro teve 63%. Nesta eleição, o PT teve 43% no primeiro turno, portanto, uma votação extraordinariamente maior do que a do segundo turno nas eleições anteriores. E o Bolsonaro baixou a sua votação. Ele teve 48% dos votos, foi 48 a 43. Quase nós ganhamos do Bolsonaro aqui. Se tivéssemos os votos do Ciro e da Simone no primeiro turno, nós teríamos ganho do Bolsonaro. Então, isso para demonstrar os efeitos do processo eleitoral aqui no Estado. Para que você tenha uma ideia, nós ganhamos toda a grande Porto Alegre, ganhamos ganhamos na cidade de Porto Alegre, né? A região metropolitana e na cidade de Porto Alegre, o Lula saiu na frente de maneira exponencial, com 10, 12 pontos. E ganhamos na metade das principais cidades do país, do Estado. A gente fala país no Rio Grande do Sul, parece uma espécie de independentismo, mas não se trata disso. Quer dizer, do Estado do Rio Grande do Sul. O cenário político agora muda no Estado para o futuro. Nós vamos ganhar a eleição em Porto Alegre, na próxima eleição, e vamos disputar de novo as eleições estaduais com grandes chances de vitória. Ali temos forjado aqui uma liderança extraordinária, que foi o nosso candidato, Edgar Preto, que empatou com o governador Leite. Empatou, veja bem. Com toda a máquina pública a serviço dos 2 candidatos da direita, ele empatou. Tá? E, portanto, se fosse para o segundo turno, seria uma possibilidade de vitória. Eu acho que a nossa direção nacional do partido não prestou devidamente atenção à importância que as mudanças aqui no Rio Grande do Sul estavam operando. E a gente dizia que estavam operando. E a gente sentia isso na rua. Eu moro aqui no bairro de classe média remediada e classe média alta, onde o PT sempre... O Lula, o PT e o Lula sempre perderam a eleição aqui. Nesta eleição, nós ganhamos neste bairro. Ganhamos nesse espaço geográfico eleitoral aqui de Porto Alegre, porque há uma consciência que algo está errado aqui no Estado e algo está errado no país. E agora nós partimos para o segundo turno. Qual é a grande questão que nós vamos enfrentar aqui? Nós temos um candidato, que é um candidato de extrema-direita, autoritário, né? Nitidamente pró-fascista, e representante do bolsonarismo aqui no Estado, que está muito confiante que vai ganhar a eleição. E temos um outro candidato, que é um candidato
nitidamente do ponto de vista ideológico, de centro-direita, neoliberal, ele não esconde isso, mas é uma pessoa que tem relação com a democracia. Ele tem uma postura de relacionamento democrático com a Assembleia, com a oposição, né? É um político tradicional dentro da democracia política, né? Do Estado Democrático de Direito. E eu estou defendendo aqui no nosso meio que nós não temos que fazer nenhuma reivindicação para o ex-governador Leite, que é candidato, e nem nos comprometer com o seu governo. Nós temos que chamá-lo para que ele assuma uma posição democrática de defesa do Estado de Direito e diga que não vai apoiar Bolsonaro. Isso basta para que nós digamos à nossa base que nós devemos votar contra o fascismo aqui no Estado. E o que vai se decidir agora no país, nessas eleições, não é o modelo econômico. Não é o modelo. O modelo econômico vai ser disputado depois, dentro da frente política que nós formamos para eleger o Lula. O que vai se definir é se nós vamos continuar sendo um Estado de Direito, se nós vamos pender para um Estado democrático de direito de natureza social, com as reformas que o próximo presidente obrigatoriamente vai fazer, ou se vão cair nas mãos, né, de uma malta fascista, né, de um conjunto de políticos que não têm tradição, que são autoritários, que têm relações com o fascismo, né, que não prezam a vida, que não prezam os direitos fundamentais, que não prezam os direitos da mulher, que não prezam, né, a luta que o Estado brasileiro trava contra a discriminação racial, e levando, portanto, o país ao desastre. É isso que está sendo disputado. Então, todo movimento que nós temos que fazer nos estados, nesse momento, na minha opinião, é isso. É chamar para votar contra o fascismo. Né? E eu acho que é equivocado fazer esse discurso também, de chamar o voto contra o fascismo, sem... Porque em 2018 ele apoiou o Bolsonaro, né? Apoiou o Bolsonaro. Mas muita gente que apoiou o Bolsonaro está apoiando o Lula, né? Sim, não. Muita gente que apoiou o golpe, apoiou o golpe contra a Dilma está apoiando o Lula. Né? Então nós temos que ter a sabedoria política para formar uma nova maioria política no país. Não concordo. Né? Formar uma nova maioria política para o país retomar os trilhos do caminho democrático, ir em direção novamente à utopia democrática, né? Para que nós possamos revigorar daí o nosso projeto político, revigorar a nossa visão de mundo, né? E propor ao país os caminhos econômicos e sociais de reajuste, né? De coesão social mínima, de igualdade de direitos, de distribuição de renda, de criação de emprego. Né? Reestruturar a sociedade de classes no Brasil, né? Para que ela comece a pensar novamente no seu futuro, né? Comece a pensar democraticamente. E o Partido dos Trabalhadores, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele deu uma demonstração importante de força e de responsabilidade. Nós tentamos formar uma frente aqui com o PSB, não conseguimos, com o PDT, não conseguimos, né? E sempre dizendo que estávamos abertos para verificar qual era o melhor nome. Mas como os nossos eventuais parceiros entendiam que eles tinham candidatos, né, com probabilidade de vitória, eles não vieram a conversar conosco de maneira efetiva para compor essa frente. Então, o importante agora é nós retomarmos o caminho da democracia e votar contra os candidatos da extrema-direita. Esta é a base do pensamento crítico que nós estamos desenvolvendo aqui no Estado. E temos a convicção que o Lula vai fazer muito mais votos no segundo turno do que fez no primeiro. E isso vai ser importante para a soma geral dos votos, né, que nós precisamos para obter os 50% mais um para derrotar o bolsonarismo e o fascismo aqui no país. Né? Restaurar o Estado de Direito de maneira plena. Você acha que o Lula tem condição de empatar o jogo com o Bolsonaro aí no Rio Grande do Sul? Acho que tem. Acho que tem todas as condições, porque aqui, inclusive, tem um eleitorado que não é muito grande hoje, né? Em função da perda que o Rio Grande do Sul teve com o desaparecimento do Brizola,
né, que tem 4 ou 5% do eleitorado aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é um eleitorado trabalhista, clássico, né, e que já votou no Lula em outras oportunidades. E nós teremos também a influência da Simone, né, que se revelou uma liderança com futuro, uma liderança centrista, né, com um discurso moderno, com um discurso respeitoso em relação à esquerda, que já manifestou apoio ao Lula. Então, eu acho, inclusive, que na melhor das hipóteses, né, que pode se confirmar, nós podemos até ganhar a eleição do Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. Podemos até ganhar. Porque, assim como o bolsonarismo surgiu como uma força bastante respeitável em termos de votação, né, nos processos eleitorais, ela também gerou uma resistência muito grande. E o Estado do Rio Grande do Sul demonstrou que essa resistência é efetiva. Eu, inclusive, te mandei há pouco, Rovai, o mapa do Rio Grande do Sul. Você vê que, do ponto de vista territorial, naquele mapa, né, nós temos aqui vamos dizer assim, um vasto território aqui da Serra que é de direita e de extrema-direita, né, tradicionalmente. Embora eu tenha ganhado a eleição desse território quando eu fui candidato. Mas a tendência ali é uma tendência de direita mesmo, né, e hoje bolsonarista. O resto do Estado se dividiu, e a metade do Estado é uma mancha vermelha, né? A sinalização das grandes vitórias que o Partido dos Trabalhadores e a frente política que nós formamos ganhou a eleição. Eu acho que nós podemos, sim, ser... Tá aí o mapa, né? Nós podemos, sim, ser vitoriosos. Né? Veja aqui a região da metade sul do Estado, né? Onde tem a agricultura familiar, onde existe um manancial enorme de micro, pequenas e médias empresas agrícolas e rurais, onde nós implantamos uma universidade extraordinariamente importante, né, para o futuro do Estado, onde tiveram efeitos extraordinários as políticas de financiamento da agricultura familiar e dos assentamentos. Né? O PT teve vitórias extraordinárias. E também no norte do Estado, manchas, né, na fronteira sul e também na fronteira, né, mais acima do Estado, na fronteira oeste do Estado, onde tem cidades importantes como Bagé, né, que nós ganhamos eleição. Ganhamos eleição em Rio Grande, em Bagé, em Pelotas, na Grande Porto Alegre. Então não é verdade, né, como diz o bolsonarismo, não, eles ganham onde tem o atraso. Não, nós ganhamos eleição em Porto Alegre, pessoal, preste atenção. A diferença... Cidade do Fórum Social Mundial, né, está se recuperando. A diferença do Bolsonaro para o Lula foi 450 mil votos no Rio Grande do Sul. Em porcentagem, 6,6% dos votos. Simone Tebet sozinha teve 4,79%. Ciro, 2,88%. Somando esses votos aqui, 317 com 190, passa de 500 mil. Quer dizer, quando a gente fala em empate também, né, Tarso? A gente está falando de algo que... empate é 100, 200 mil votos para um lado ou para o outro, é empate, né? É um empate, né? Se nós colocamos a votação do campo democrático de um lado e do campo de direita e de extrema-direita de outro lado, nós temos um empate estratégico. Né? Mas nós temos um enorme manancial de votos para convidar as pessoas a voltarem a votar, a recuperar a esperança, né? E temos também a possibilidade de fazer com que as pessoas que votarem branco se deem conta que é possível derrotar, né, esta malta nacional que está aí dirigindo o país. E recuperar a esperança. O Rio Grande do Sul, né, ele deu exemplos mundiais, através de Porto Alegre e de outras administrações, de que é possível um convívio democrático altamente qualificado, inclusive com a própria direita republicana que nós temos aqui no Estado, e que grande parte dela foi hoje absorvida pelo bolsonarismo, ou por convicção, ou por oportunismo, ou por comodismo. Então nós temos que voltar a um diálogo político aqui no Estado, foi muito presente em todos os processos, né, políticos que nós atravessamos, inclusive com demonstrações cabais que as nossas administrações, elas não são excludentes, elas não são persecutórias, né? Elas não são administrações que são
resistentes a qualquer diálogo social e político. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós demos uma demonstração efetiva que a esquerda sabe governar e governa bem dentro da democracia. Basta comparar o que nós fizemos e o que eles fizeram. Mas veio essa onda, né, de extrema-direita em todo o mundo, que se abateu aqui também sobre o Estado. Né? É impensável, seria impensável para nós, né, conceber, né, que uma pessoa como o Olívio Dutra, que foi um grande governador, que é um quadro político nacional, que é um homem respeitado em todas as facções políticas do Estado, né, como tem vários quadros do partido que o são, né, que tem capacidade de diálogo e de persuasão, né, para governar e para dialogar de maneira democrática, fosse derrotado como foi pelo Mourão. Se fez um frentão aqui, né? A direita, a centro-direita, né? Os fascistas, todos foram votar em Mourão, né? Para derrotar o Olívio, que é esse símbolo político que nós temos aqui e que permanece com enorme respeitabilidade. Mas são os percalços, os acidentes. Né? Qualquer um de nós perderia para o Senado nessas circunstâncias. Né? Nas circunstâncias que atravessamos, de ter um candidato que é vice-presidente da República e que veio ao seu estado para ser candidato ao Senado. Eu acho que qualquer um de nós perderia. Tá? Mas o Olívio deu uma demonstração de grandeza política e fez uma votação extraordinária também. Né? E nas próximas eleições para o Senado são 2. Então, se nós não ganharmos os 2, pelo menos um nós vamos ganhar. E vamos ganhar novamente o governo do Estado e governar Porto Alegre, né? Que será novamente uma referência mundial para a democracia, para a participação popular, para o controle público do Estado e para a dignidade da política em nosso país. Olha só, a deputada federal Jandira Fegali já está aqui, eu vou subi-la aqui na nossa canoa para ela dar uma saudação ao Tarso Genro. E tudo bem, Jandira? Bem-vinda, Jandira. Olá, gente. Olá, Rafael. Olá, Adri. Oi, Tarso. Que prazer te ver. Oi, Jandira. Bom dia para você. A Jandira, eu sou fã dela, histórico. Eu sou até. Nós conversamos muito quando eu passei um período de conversações políticas aí no Rio de Janeiro. A Jandira estava sempre presente. É um dos quadros políticos extraordinários que esse país tem. Né? Eu só posso ter um orgulho de estar aqui na frente dela novamente. Eu com você, Tarso. Você sabe da minha admiração por você. Eu tenho o privilégio de estar aqui com você, na canoa. E Rová e Dri também. Um prazer estar aqui. Jandira é queridíssima. Olha só, tá? Eu vou fazer mais uma pergunta para o Tarso, Jandira, porque ele tem um tempo corrido. E aí claro, com o maior prazer. Eu queria saber da posição do governador do Estado. Muita gente acha que o Leite é governador. O Leite não é governador. Não é, não. Ele renunciou e o governador é o Randolfo, né, Tarso? Tá. O governador do Estado é o Randolfo, é um delegado de polícia, que foi meu chefe de polícia do meu governo. É um homem honrado, que cometeu um equívoco dramático, na minha opinião, de apoiar o Bolsonaro nas eleições anteriores. E o Randolfo vai se recuperar, na minha opinião, desse equívoco. Né? Porque ele sabe, eu tenho conversado com ele, não de agora, tenho conversado ao longo do seu governo, ele assumiu quando o Leite renunciou, como também tenho conversado, eventualmente, com o governador Leite, que é uma pessoa que tem capacidade de diálogo. Então, o que eu sustento que seja feito aqui no nosso Estado? Você conversa com o Randolfo, né? que traga ele para um relacionamento conosco, um relacionamento político adequado, e solicitar a ele que ele apoie o Lula. Né? Ele apoie o Lula já no segundo turno agora. Não deixe para depois. Né? Não só porque isso estaria coerente com a trajetória dele. Ele foi um excelente chefe de polícia, é uma pessoa que respeita a democracia e que o seu partido, né, no fim do governo, se deslocou e ele foi candidato, então, pelo PTB, que foi desmantelado aqui no Estado. Né? Então, ele tá de carona, na minha opinião, no PSDB, que é o partido que, inclusive, majoritariamente no país, na minha opinião, está apoiando o Lula. Então, acho que o Randolfo. Eu estou com o nosso querido Randolfo na cabeça. Né? Que o governador pode nos apoiar e dará uma grande contribuição ao país. Já o Leite, eu acho que terá mais dificuldade,
que eles têm uma análise equivocada. Eles acham que o apoio, né, que o PT pode dar a ele aqui pode ser compensado por uma retirada de votos do apoio da direita aqui no Estado. Eu acho que ele está enganado. Basta ver, né, a votação que o Lula teve. Então, ele não pode tratar essa questão como relacionado com a votação que a legenda do PT tem. Nós somos uma frente aqui. E o Lula fez uma votação extraordinária. Então, eu acho que sem o apoio direto ou indireto, né, do Partido dos Trabalhadores e da frente política que nós formamos, o governador perde, cria a possibilidade de derrota. Essa é que é a questão chave. E a derrota, nesse caso concreto, do governador Leite, no segundo turno, a derrota perante um candidato à extrema-direita, autoritário, né, que não tem nenhuma experiência política de gestão do Estado, né, será uma coisa trágica para o Estado, porque vai perder o diálogo nacional, né, vai ficar isolado politicamente, porque o Lula vai ganhar essa eleição, e o governador Leite, com a omissão, né, vai contribuir com esse desastre. Então, eu sou da opinião que nós não devemos nem... A nossa questão não é negociar com o Leite, a questão é nacional. Nós temos que dizer, olha, aqui no Estado, nós temos que votar contra um candidato do fascismo. Nos unir para derrotar o candidato do fascismo. E para isso, né, a melhor possibilidade é votar no Leite. Agora, se alguém não quiser votar no Leite, votar em branco, anular o voto por uma questão, né, de análise política, que eu acho equivocada, que também eu faço. Mas o PT não pode vacilar nessa questão, na minha opinião. Ele tem que dizer, aqui no Estado, o PT recomenda que você vote no candidato alternativo ao fascismo. Isso que seria certo, isso que seria adequado, na minha opinião. E não adianta querer fazer negociação, de dizer que ele vai assumir uma pauta aqui, ali. O Leite é um neoliberal, todo mundo sabe. Agora, vamos nos colocar dentro de uma visão nacional. Se nós tivéssemos hoje, nacionalmente, uma candidatura como o Alckmin, que é do PSDB e tradicionalmente opositor nosso, e de outro lado o Bolsonaro, quem é que votaria em branco? Eu não votaria em branco, eu votaria no Alckmin para derrotar o Bolsonaro. E é assim que nós temos que raciocinar. Eu creio até que a Jandira concorda comigo. A questão hoje é a questão nacional de derrotar a extrema-direita. É assim que nós temos que raciocinar. Toda a história tem momentos decisivos, né, de desenlace político que tem que ser obedecidos e compreendidos dentro da materialidade da luta social e da luta política. E aqui, no Brasil, no Estado, nós temos que derrotar a extrema-direita que está governando o país. Jandira, então, já que o Tarso te citou, você tem direito à resposta. Não, 1 minuto, aqui na Câmara é 1 minuto. Não, o Tarso tem toda a razão, Rovai. Eu tenho total concordância. Eu acho que o risco que se vive hoje com a eleição da extrema-direita é um risco muito alto da questão democrática. Na maioria do povo, talvez essa questão não passe tão forte, né? Não seja tão percebida, que é a questão da democracia brasileira. Mas é que, junto com essa questão democrática, que para a gente que vive mais por dentro da política brasileira e tem uma percepção do que significa isso dentro da história, né, a gente sabe juntar isso com outras questões. Né? A gente percebe que a questão democrática está relacionada com a exclusão, está relacionada com a fome, está relacionada com a profunda destruição do Estado brasileiro, está relacionada com o final, com a destruição das políticas públicas, com a universalidade das políticas públicas, com a restrição à população negra. A gente sabe que a democracia está relacionada com tudo isso. E nós temos que traduzir isso para a população em linguagem simples, concreta. Né? Mas o risco da vitória da extrema-direita é gravíssimo, inclusive para isso que a gente, às vezes, abstrai e faz um discurso que pode parecer abstrato, mas não é, que é o funcionamento livre das religiões, é o funcionamento livre das instituições brasileiras, do próprio Congresso Nacional, é o funcionamento e a existência, a validade da própria Constituição brasileira.
Então, isso que o Tarso falou é corretíssimo, não tem que vacilar no momento desse. Entre uma candidatura de extrema-direita e uma candidatura de centro-direita, nós não temos como vacilar, não. É marcar o voto claramente numa candidatura anti-extrema-direita, antifascista. Eu acho que a gente não pode ter dúvida em lugar nenhum sobre isso. Lugar nenhum, e não pode ter grandes debates nesse momento. Nós temos 23 dias, temos que entrar em campo. É um tempo muito curto para ter grandes reuniões demoradas, reuniões de dias, reuniões de direção. Tem que decidir e ir para a luta. Não é? Nós não estamos entre duas candidaturas de extrema-direita. Então, eu acho que tem que ter uma posição muito definida, muito rápida, para que a gente entre em campo no chão, no território, no bairro, falar com as pessoas para definir os votos. Nós não podemos brincar com isso. Está em risco uma nova história do Brasil, um novo momento da história brasileira, e nós temos que ser muito ágeis nesse momento. E eu estava até para dizer para o Tarso, quem tem uma vitrola dessa como ele tem aí, não erra na política, né, Tarso? Essa vitrola é vermelhinha. Eu estava olhando ali, ele falando, olhando ali, é uma vitrola, gente. Eu ouvi LP, eu também tenho uns 300 a 400 LPs aqui em casa com vitrola. Então, o LP ali do Chet Baker. Eu estava olhando ali, eu não sei que LP é esse que está na vitrola. A Jandira, vou perguntar qual é o LP que está na vitrola, mas que na vitrola tem, o toca-disco aí. E você manda bem na batera, né, Jandira? Ainda. Eu fui profissional da bateria, hoje não sou profissional, mas toco bateria. Ô, Tarso, eu não sei como está o teu tempo, se você quiser ter uma palavra final, ficar mais um pouco, você me diz aí. Só para salientar uma coisa, né? As pessoas às vezes confundem um processo político que revela, né, do qual exala a necessidade de uma composição política circunstancial com participação em governos ou com compromisso de apoiar o governador na Assembleia ou o presidente na Câmara quando isso ocorre. Não. O que nós estamos escolhendo, no caso concreto aqui no Rio Grande do Sul, é se nós vamos, na Assembleia Legislativa, ser oposição a um brutamontes que tem uma característica autoritária e fascistoide, ou vamos ser oposição a um candidato de direita ou de centro-direita que respeita as regras do jogo democrático. É isso que está em discussão. Tá? Nós não estamos defendendo essa posição para dizer que nós queremos compor um governo com o Leite. Não se trata disso. Não só porque o Leite não quer compor um governo conosco, como também nós não queremos com ele. Ele já está dizendo que vai vender o Banrisul, né, que ele prometeu não vender. Vender a Corsã, que ele prometeu não vender. Então, como fazem, em regra, os neoliberais antes de chegar, né, no poder, como chegar do seu governo? Depois eles transformam o seu programa e adequam para as suas visões neoliberais. Nós temos que dizer que devemos votar contra o candidato da direita e chamar a uma votação no candidato de oposição, que é o Leite, porque o Leite, nós vamos ser oposição a ele dentro do Estado de Direito. E nós não sabemos se o bolsonarismo ganhar essa eleição no país, ou em algum Estado, se nós vamos ter um Estado de Direito. A presunção é que não. Né? É isso. Porque essa eleição é uma eleição decisiva, ela é semelhante àquela eleição que levou Hitler ao poder, as eleições que levaram Mussolini ao poder, onde existe um fascismo e um autoritarismo de extrema-direita de massas. Aí disseram, mas eles enganam as massas. Sempre enganaram. Não é novidade. Depois eles vão para a guerra, depois eles vão para a morte, depois eles vão para os campos de concentração. Sempre enganaram. Né? E é isso que nós temos que obstruir nesse momento. Vamos olhar a história, pessoal. Vamos ver o que ocorreu na Alemanha, o que ocorreu na Itália, né? O que ocorreu onde a gente perdeu a oportunidade de defender a democracia pelos meios que a história nos colocou. E, nesse momento, é através do processo eleitoral. Meu abraço, Jandira, querida. Tem duas perguntinhas para o Tarso antes de ir. Tem a Fernanda Dess, que está pedindo para eu ler, para você comentar. Sim. Que o Leandro Fortes disse que no primeiro turno evangélicos se reuniram em igrejas e até dormiram por lá
para irem juntos votar no dia seguinte para evitar a abstenção. E tem uma pergunta do Rodrigo Santos. Tarso, o que fazer com as fake news disparadas nas últimas 24 horas antes da eleição? Será que vai ter avalanche bolsonarista? Precisamos da avalanche vermelha sem fake news. O fato é que a esquerda não estava preparada para enfrentar lutas como essa. Isso já ficou demonstrado no primeiro turno. Mas agora eu acho que nós estamos mais preparados. E nós temos também do nosso lado, né, o Supremo Tribunal Federal, que está preocupado com isso, o Tribunal Superior Eleitoral, que está preocupado com isso, e nós temos que aprender com esta guerra. Mas não vai ser decisivo para esta eleição. O que vai ser decisivo para essa eleição não é a guerra nas redes, nesse segundo turno. Porque tudo que eles fizeram a nosso respeito já foi feito e só vai ser repetido. As calúnias, as difamações, as mentiras, as manipulações, tudo vai ser feito. E isso nós podemos neutralizar. Com grandes movimentos de rua, grandes comícios e muita capacidade de diálogo com a população. Inclusive com uma parte da população que está, né, fantasiando a sua relação com o Bolsonaro como se ele fosse um democrata redentor, né, e um religioso, né, de natureza especial. Não é nenhum nem outro. Ele é um bandido. E já está comprovando que é bandido com o tipo de governo que ele fez, com a mortandade que ele causou, com as omissões que ele suscitou e com o tipo de ministério que ele montou, que está desastrando esse país. Veja o que está ocorrendo com a educação agora, por exemplo. Esse diálogo que nós temos que fazer. Então, eu acho que nós vamos ganhar no segundo turno. Mas nós precisamos entender a gravidade dessa situação e ter um sistema de alianças digno e composto para defender a democracia e para derrotar o fascismo nessa eleição, através das urnas, que é o recurso que é disponibilizado pelo Estado de Direito que ainda sobrevive no país. Muito bem, muito obrigado, Tarso. É sempre muito bom te ter aqui. E estamos confiantes agora, mais confiantes com o Rio Grande do Sul depois dessas suas explicações. Não, o Rio Grande do Sul mudou, pessoal. Vamos se acostumando. Agora o Rio Grande do Sul vai voltar com Porto Alegre, vai voltar com a grande Porto Alegre, vai voltar com a metade sul, né? E vai voltar também com a outra metade norte do estado, que nós estamos recompondo todas as nossas organizações partidárias e temos agora uma bancada que é a maior bancada da Assembleia Legislativa. Um abraço, pessoal. Valeu, Tarso. Obrigada, Tarso. Tchau, Jandira, Adri, Renato. Um abraço. Valeu, Tarso.